Nós vamos manter o mesmo método e vamos procurar buscar na história do pensamento subsídios para nossa reflexão. O tema da liderança, como todos os outros temas, já se encontra presente desde sempre. E quando eu falo dos mitos e das alegorias antigas, muito mais do que contar histórias fantásticas, eu estou mostrando a preocupação das pessoas em tratar de assuntos que são assuntos de todos os tempos. E é claro que esse assunto da liderança não poderia estar de fora. Ora, conforme eu já expliquei, houve um tempo que as pessoas procuravam passar suas reflexões, eu diria até dar suas lições, por intermédio de fábulas, de histórias. Essa é uma tradição muito antiga que tem um excelente exemplo na figura do próprio Cristo. E dentre esses mitos antigos, nós vamos encontrar a preocupação de tratar da questão da liderança em vários momentos. E são várias as perguntas que se propõem responder, né? Uma primeira pergunta é: quem deve liderar, né? Uma segunda pergunta é: o que deve fazer aquele que lidera? Uma terceira pergunta: quais as competências ou atributos deve ter aquele que lidera? Uma quarta pergunta é: que tipo de relação deve manter o líder com aqueles que estão sob sua liderança? Então, todas essas perguntas vão estar presentes desde 10 séculos antes de Cristo até os pensadores contemporâneos. Então, eu convido vocês a perceber essa riqueza, né? E se dar conta da atualidade do pensamento de todos os tempos. Conforme nós tivemos a oportunidade já de explicar, a história dos mitos, ela começa num momento de caos. E esse momento de caos é um momento onde não há nenhuma regra, ordem ou regulamento que esteja por trás das relações entre os deuses. De tal maneira que os deuses viviam em permanente guerra e, de certa maneira, massacrando uns aos outros. E essa situação de caos só vai ter um fim quando um deus chamado Zeus, ele coloca ordem na casa. E colocar ordem na casa quer dizer, antes de mais nada, colocar cada coisa no seu lugar, colocar cada coisa fazendo aquilo que lhe é mais propício, mais alinhado com seus talentos, né? E, de certa maneira, com isso, permitindo que o universo funcione de maneira muito eficaz, pacífica, harmoniosa e sem conflito. Então, qual é a primeira grande lição, né, da história dos mitos? É que a figura de Zeus é a figura de um grande líder, e esse líder teve como mérito colocar harmonia aonde havia desarmonia. E aí, então, a mitologia nos ensina, já há muito tempo, uma primeira grande competência, né, de um líder, que é a harmonização
no seio de um certo coletivo, no seio de uma certa pluralidade. Ora, essa ideia de harmonia, né? Essa ideia de harmonia, que é absolutamente central aqui para nós, ela esbarra numa constatação. A constatação de que o conflito, ou a possibilidade de conflito, é sempre iminente. E por que o conflito é sempre iminente? Porque somos todos desejantes, né? Somos todos ambiciosos, somos todos cheios de vontade, somos todos cheios de pretensões, não é? E o mundo, ele tem suas limitações. O mundo é escasso, as pretensões são abundantes. Então, fica evidente que não tem mundo para todo mundo, né? E não tendo mundo para todo mundo, o que acontece? Você se depara com a iminência do conflito. O conflito, ele decorre desta raridade de mundos e desta abundância de desejos, né? Então, nesse sentido, essa combinação torna as relações potencialmente conflituosas. Ora, sendo as relações potencialmente conflituosas, a harmonia é uma conquista, né? Então, é isso que se pretende ensinar. Se você deixar as coisas no seu fluxo normal, se você deixar as pessoas se relacionarem normalmente, se você não estabelecer, digamos, uma orientação para o desenvolvimento das relações, aquilo vira uma guerra de todos contra todos. Então, se existe harmonia num lugar, é porque esta harmonia eu me atreveria a dizer, esta harmonia é artificial, né? Porque o natural é a guerra. É só você ligar o Discovery Channel, né? É só você ligar o mundo animal e você perceberá que o natural, o normal, é a guerra, é a perseguição, é a destruição de um pelo outro e assim por diante. Então, se passa a haver harmonia, é porque houve a intervenção de alguém que fez acontecer o que normalmente não aconteceria. Isso é uma lição estupenda. Isso é uma lição estupenda. Quer dizer, se você adotar o paradigma de Zeca Pagodinho, segundo o qual é preciso deixar a vida me levar, né? Também pode ser o do Skank, que também diz a mesma coisa. Vou deixar a vida me levar. Se você deixar a vida levar, você está brigando rigorosamente com todo mundo. Alguém que te fecha, alguém que passa no sinal vermelho, alguém que deseja a sua mulher, alguém que deseja o seu emprego, alguém que deseja o seu dinheiro, alguém que te rouba, alguém que te... Portanto, deixando a vida levar, o normal é a guerra. Se existe harmonia, é porque houve uma intervenção que instaurou artificialmente aquilo que normalmente não aconteceria. Então você percebe, essa é a primeira grande lição de Zeus, e eu acho que ela ficou extremamente esclarecida aqui. Então, quando você entra numa empresa e você de fato percebe que naquela empresa reina a harmonia, saiba, aquilo não aconteceu naturalmente. Aquilo não aconteceu por si só. Aquilo não aconteceu cada um pensando em si, porque senão o que aconteceria é um pouco o contrário. Então, se existe harmonia, é porque houve a intervenção de algum líder que soube fazer acontecer o que sem ele não teria acontecido. Muito bem, segunda lição. Essa foi a primeira, está explicadíssima, não há dúvida possível, né? A segunda lição. A segunda lição é muito simples. Zeus, quando assume o poder,
ele distribui o poder, né? Ele descentraliza o poder. Ele entrega um pedaço do mundo para cada um dos seus correligionários, né? A expressão é de divisão mesmo, né? Divisão. Urteil em alemão é divisão. É dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que lhe corresponde. E essa divisão é, de acordo com a alegoria antiga, outro atributo do líder. Ou seja, você permitir que os seus subordinados tenham soberania deliberativa no tempo e no espaço que você definiu. Em outras palavras, o que aprendemos com isso? Aprendemos que quando Zeus entrega os oceanos a Poseidon, quando Zeus entrega o céu a Urano, quando Zeus entrega a terra a Gaia, quando Zeus entrega, e assim ele vai distribuindo. Primeiro escalão, esse é o primeiro escalão, é o ministério dele. Depois ele tem secretarias, ele tem subsecretarias, e ele vai cortando o mundo em pedaços e dando um pedaço para cada um. O que é que Zeus está fazendo? Está dizendo, você é o cara mais adequado para comandar esse pedaço do mundo. Então, esse pedaço é responsabilidade sua. O que se está pretendendo com isso é mostrar que o líder não é aquele que necessariamente tem mais competência que todos sobre todos os assuntos. Isso seria absurdo. O líder, justamente, é aquele que reconhece que na especificidade do seu fazer, cada um dos seus subordinados o supera. E por isso, ele mesmo deve decidir, ele mesmo deve mandar, ele mesmo deve organizar aquele território sobre o qual exerce a sua soberania. Então, a lição que a mitologia nos dá é que o líder, muito mais do que uma espécie de tirano de meia pataca, é alguém que consegue, digamos, extrair de cada um dos seus subordinados o que ele tem de melhor, né? E descobrir isso, e alinhar isso, e permitir que ele, de fato, viva de acordo com essa competência. E aí, por que não se subordinar a essa competência, né? O líder é aquele que vira para o cara de TI, e aí vai se decidir sobre um site, e ele vira e diz, mas rapaz, site é coisa tua. Não, mas chefe, você é o chefe? Pois é, por ser o chefe, eu estou dizendo, decida você o que você achar melhor, é porque é melhor. E assim você tem, digamos, uma atribuição de competência que é prerrogativa de todo líder sábio. Em outras palavras, o que é que a mitologia condena? A mitologia condena que a distribuição seja cínica ou de fachada. Em outras palavras, todo mundo pode falar, mas quem decide sou eu, né? Mais ou menos assim, todo mundo pode dar um voto, mas o meu voto tem peso 10 mil, né? Então, claro, pouco importa o que os outros tenham dito. Não. O líder, de acordo com esse ensinamento, é aquele que, mesmo discordando do seu subordinado, ele permitirá que a decisão do seu subordinado triunfe, por acreditar que o seu subordinado, naquele setor de atividade, é mais competente do que ele próprio. Portanto, você percebe que o ensinamento aqui é um ensinamento de humildade que é muito raro você encontrar no mundo da vida. No final das contas, mesmo quando as pessoas ouvem as outras, mesmo quando as pessoas gostam de fazer reunião, elas ouvem, mas no final, claro, você acaba conduzindo para que a coisa aconteça em função do que você mesmo pensa. Não, o líder não é um cínico, não é um hipócrita.
o líder é aquele que de fato, outorga àqueles seus subordinados a competência dentro dos limites pré-estabelecidos, dentro dos limites que são os limites da sua excelência, da sua competência e assim por diante. A lição é extraordinária, E você dirá, que tipo de perfil esse líder deve ter? Bem, esse líder, ele deve conseguir se alegrar em se dar conta da excelência da sua equipe, e não só da sua própria excelência. Esse líder deve se alegrar em perceber que a sua equipe é tão competente que o supera nos seus mais diversos segmentos. Esse líder deve se alegrar em perceber que, dando soberania aos seus subordinados, está contribuindo para que esses subordinados se sintam importantes e sintam a necessidade de buscar eles próprios cada vez mais a excelência nas suas atividades. O que é que o líder não deve fazer? Tirando a soberania de cada um dos seus subordinados, esse líder tira dos seus subordinados o entusiasmo para o aperfeiçoamento. Tira do seu subordinado o encantamento da busca da excelência. Afinal de contas, como é sempre ele que vai decidir, para que eu vou me esmerar? Se o meu ponto de vista, no final das contas, acaba não contando nada. Então, você só fabricará uma equipe excelente se ela estiver motivada para a excelência. E ela só estará motivada para a excelência se de fato ela perceber que cada um tem o poder decisório soberano sobre aquele pedaço de mundo que lhe corresponde, que lhe é destinado. Eu não sei se chegam a alcançar, né, a excelência desse tipo de ensinamento e a atualidade desse tipo de ensinamento. Por quê? Porque, pelo que eu conheço do mundo das empresas e, por que não dizer, do mundo do setor público, não é? O indivíduo que chega a uma situação de liderança, ele parte de uma premissa contrária a essa do ensinamento filosófico. Ele parte de uma premissa de que se ele é líder é porque ele é superior. E esta superioridade no organograma, né, essa superioridade na pirâmide organizacional daquele coletivo, ela acaba se traduzindo numa superioridade, digamos, de excelência e de competência que deve prevalecer sempre. E, portanto, o bom líder é aquele, segundo essa perspectiva, que tem subordinados que concordam com ele, propriamente, né? Então, aí você fabrica não uma equipe de gente que busca a verdade, mas você fabrica um bando de gente que se apressa a descobrir o que é que o líder pensa para poder dizer a mesma coisa que o líder vai dizer, de preferência antes, né? Para simular, assim, um alinhamento, né? Então, naturalmente, eu poderia citar o exemplo do jornalismo. Lembro-me de como é feito o Jornal Nacional e lembro-me também de como é que os editores são convidados a se manifestar. Então, o editor tem lá uma proposta de pauta para o Jornal Nacional, ele aparece na tela e aí diga qual é a sua proposta. E ele diz, e o editor-chefe, que é o William Bonner há muito tempo, diz: acho a proposta boa, você continua aí. Aí o outro propõe a dele, a sua é horrível, e ele é desligado da tela. Ora, o que esse fulano que é desligado da tela fará no dia seguinte? Ele procurará apresentar alguma coisa parecida com aquele que foi aplaudido. E aí, então, você fabrica uma verdadeira orquestra sinfônica. Só que essa orquestra sinfônica não é baseada na excelência da competência particular. Ela é baseada no quê? Na busca da imitação, né? Na busca do alinhamento de cima para baixo. E, naturalmente, essa liderança é uma liderança que não enriquece, não acrescenta
E ela é uma liderança exclusivamente pautada no entendimento do que o líder acha certo, em detrimento de todos os demais. Então, existe aqui um ensinamento fundamental. O ensinamento de que várias pessoas pensando é sempre melhor do que uma só. Tudo bem? Podemos passar para a filosofia. Curiosamente, quando a filosofia começa, e você já aprendeu que em grande medida ela começa com Platão, esse ensinamento que nos é proposto pela mitologia, ele é, de certa maneira, modificado. E o que Platão vai propor sobre liderança é um pouco diferente. Ora, o que vai nos dizer Platão? Platão vai nos dizer, conforme até eu já expliquei em outros momentos, que o homem é constituído de duas partes. Ele é constituído de uma alma pensante que é eterna. Então, a sua alma sempre existiu e sempre existirá. E é esta alma que pensa. Portanto, você continuará pensando depois de morrer, do mesmo jeito que você pensava antes de nascer, propriamente, né? Então, se você quiser, se você achou isso uma coisa completamente maluca, né? Eu poderia mostrar resquícios desse tipo de pensamento no cotidiano nosso. É muito comum você dizer, nossa, parece que eu já estive aqui, né? É o que as pessoas chamam de déjà vu. Eu já vi, muito embora eu nunca tenha estado aqui, né? Às vezes você se entende muito bem com alguém que você nunca viu e dá a impressão que você conhece essa pessoa de longa data. Ora, são dois exemplos para mostrar que o cotidiano popular aceita muito bem que possa ter havido experiências anteriores ao nascimento. Ora, isso é Platão, né? Isso é Platão. Muito antes de Allan Kardec, né? Que é do século passado, isso é Platão, 4 séculos antes de Cristo. A alma sempre existiu. Portanto, quando você nasce com uma alma que não é 0 quilômetros. Porque a sua alma nunca foi 0 quilômetros. É como se você alugasse uma alma, tá certo? Pega uma alma, e aí essa alma vai, digamos, combinar com o seu corpo. E o que é a vida? Momento terrível em que corpo e alma têm que coabitar. E o corpo atrapalha a alma, porque o corpo distrai a alma, porque o corpo deseja, o corpo ambiciona, o corpo precisa comer, precisa beber, fica doente, atrapalha. Então, a melhor vida possível é aquela que o corpo atrapalha o menos possível. E aí, felizmente, né, o corpo morre e a alma volta a ser sozinha, soberana, livre, sem o fardo, que é uma âncora pesada, um saco de batata, que é o corpo. Esse é o entendimento de Platão sobre a vida. Muito bem, se tem corpo e alma, nós somos corpo e alma, o que é que Platão nos ensina? Platão nos ensina que as almas não se equivalem. Isso é uma lição típica dos gregos, né? Em outras palavras, tem almas Lamborghini, né? Almas Ferrari, almas McLaren e tem almas Gurgel, né? DKV, tem almas Kombi, né? Almas... assim, fazer o quê? Né? Então, e qual é a graça da história? É que as almas Kombi, elas são em muito maior número do que as almas Lamborghini. Talvez como no mundo dos carros também, né? Então, o que acontece? Não foi você que escolheu a alma, né? Quando você nasceu, essa combinação já estava feita. Então, há uma espécie de sorte. Você pode ter caído com uma alma do caralho
como você pode ter caído com uma alma ruim de bola, né? Uma alma grosseira, uma alma... Esse é o entendimento. E, claro, são poucos os que caem com uma alma show de bola. São poucos. A maioria... não adianta investir, né? É melhor fazer ginástica, musculação, capinar, oficina mecânica, não é do ramo, não é do ramo. Então, tem 2 ou 3 que são do ramo, o resto não é do ramo. Então, esse é o entendimento de Platão. Platão insiste em dizer que você pegar o dinheiro do Estado e dar escolaridade para todo mundo é uma estupidez completa. Você tem que dar escolaridade para quem tem alma de primeiro nível. Os outros não precisam dar escolaridade, não vão aprender nada, não adianta, né? É preciso dar a eles o que lhes é familiar, entendeu? É essa a ideia. Então, o que você percebe? Eu estou cutucando para você se indignar, né? E por quê? Porque aí você vai entender que alguma coisa mudou. Claro que mudou. Veio o pensamento cristão. E o pensamento cristão vai dizer, não, somos todos filhos de Deus, somos todos iguais, né? Mas antes de Cristo, não era assim. 2 ou 3, show de bola, e uma maioria pesada, difícil, etc. e tal. Muito bem. Professor, a atualidade desse pensamento de Platão hoje? Dou eu a atualidade. Eu sou professor há 25 anos, e por mais que Cristo tenha dito coisas lindas... na sala de aula, Platão tem toda a razão. Tem 2 ou 3 que entendem antes de você falar, e você tem uma parranda de gente que não adianta, que não é do ramo, não entende nunca. Tem gente que é pesada, velho. Você olha para a pessoa, ela não precisa nem abrir a boca, é pelo olhar. Você olha, o sujeito né? Ele não tem o brilho, ele não tem. Eu me lembro, nossa, né? Mesmo colegas de escola, gente incrível, né? Todos ouvindo a mesma coisa que o professor falou. E na hora que o cara vai... O que você entendeu? Ele tira um negócio... Né? Então, o que Platão dirá? Eu avisei. Não adianta, velho. Quando o cara não é do ramo, não tem jeito, né? Muito bem. Eu espero que você tenha percebido que a partir dessa reflexão fica claro identificar quem deve ser líder. Quem deve ser líder? Quem é que tem que liderar? A alegoria é a do navio, né? No navio, você tem uma boa parte das pessoas que está ali dentro do navio, está remando para o navio andar, porque o navio, na época de Platão, ele não era movido a motor, ele era movido a remo, né? E quem rema a grande maioria, são os que não pensam. Então, tem que fazer alguma coisa, pensar não é o forte, então ele rema. Aí você tem alguns escalados para defender o navio dos outros. São pessoas valentes, já também não são muito bons de pensar. Não são, mas eles brigam bem. Uma espécie de MMA, de UFC da época. Então você pega lá o Minotauro, o coisa e tal, né? E você olha para ele olha para você assim com o olho meio fechado, não vai explicar nada sofisticado, mas diz, olha, o inimigo é aquele, pode sair com a porrada, ele diz, pode deixar comigo, essa é a minha praia. E você vai ter 2 ou 3 que são pensadores, esses vão comandar o navio, esses vão pensar, esses vão decidir para onde o navio deve ir, etc, etc, etc. Então, naturalmente, quanto melhor a alma, maior a propensão para a liderança, né? Então, deve liderar aquele cuja alma é nobre, cuja alma, Platão dizia, de ouro, né? Cuja alma é de ouro, cuja alma é brilhante, cuja alma... Em outras palavras, o líder é quem tem tirocínio. O líder é quem consegue, diante da observação do mundo, encontrar a melhor solução. O líder é, portanto, uma questão de preparo, discernimento, inteligência, astúcia, em outras palavras, questões típicas da alma pensante. Ora,
O que é que deve ficar claro aqui? O que deve ficar claro aqui é que quando Platão diz isso, ele certamente não está dizendo que o líder é aquele que é escolhido pela maioria. Quem deve liderar? Aquele que tem a alma mais brilhante. Agora, e se ninguém quiser esse? Não importa. Então, o critério da liderança não está no apreço dos demais. O critério da liderança não está no voto. O critério da liderança não está no aplauso dos demais. O critério da liderança está na própria competência. E Platão dizia, não há nenhuma razão para que o indivíduo realmente lúcido seja aplaudido pelos demais. Pelo contrário, o normal é que ninguém entenda o que ele diz. O normal é que ninguém goste dele. O normal é que ele não desperte as paixões e o entusiasmo das grandes massas. Por quê? Porque como ele pensa muito bem, é normal que ele não seja entendido por quase ninguém. Portanto, eu não sei se você percebe, o critério da liderança em Platão é um critério que tem a ver exclusivamente com a competência intelectiva do líder, não havendo a menor importância, né? Não há nenhuma importância se ele conta com a simpatia ou não dos seus liderados. Eu poderia te dizer que não existe em Platão nenhuma preocupação com aquilo que hoje nós chamamos de legitimidade do líder. E o que vem a ser a legitimidade do líder? O fato dos liderados acharem que aquele cara deve mesmo ser o líder, né? O líder exerce a liderança com o apoio, o aplauso do liderado. Não. Em outras palavras, Platão considera essa legitimidade muito pouco provável. Por quê? Eu insisto. Porque os critérios para obter a aprovação popular, os critérios para obter o aplauso popular, né, os atributos para isso, não são os mesmos atributos do bom pensador. Não são os mesmos atributos do bom pensador. Naturalmente, Platão se referia ao que acontecia na época. E o que acontecia na época? Platão era um grande líder em Atenas? Não. Quem era Platão? Aquele mesmo que ele achava que tinha que liderar, o sábio. Mas na época, o sábio não governava. Nem na época, nem nunca. E quem é que governava? Você se lembra? As pessoas iam para a Ágora, para a praça pública, e lá na praça pública elas votavam as propostas de acordo com os discursos daqueles que tomavam a palavra. Então eu pergunto, quem é que se dava bem na Ágora? Quem se dava bem na Ágora era o bom orador. Quem se dava bem na Ágora era o cara que sabia emocionar as massas. Quem se dava bem na Ágora era o cara que sabia atrair as massas para o seu ponto de vista, usando recursos da dramaticidade, da retórica e assim por diante. Então, esse era o líder. Havia na época Górgias, Protágoras, grandes oradores que tomavam a palavra e fabricavam grandes multidões de apaixonados. Esses eram os maiores oradores da história da humanidade, né? E Platão, de jeito nenhum. Platão nunca foi um grande orador, Platão não tinha essa pretensão e Platão achava que esses grandes oradores eram grandes enganadores. Por quê? Porque, na verdade, diziam coisas para despertar o aplauso, para seduzir, para enganar e jamais para buscar a verdade. Por quê? Porque a verdade é muito pouco compreensível
pelo maior número. Ficou claro isso aqui? Eu poderia... Professor, qual é a atualidade disso aqui? Ora, quando o presidente Lula foi eleito, o que é que as elites nefastas disseram? Os donos do capital disseram: nós temos um presidente que não fala inglês, nós temos um presidente que não tem nem o curso colegial, nós temos um presidente que não fez faculdade, nós temos um presidente... Argumentos platônicos por excelência. Argumentos platônicos. São as viúvas de FHC. Né? As viúvas do presidente diplomado. As viúvas do Collor, que também era diplomado. As viúvas dos militares, que também eram diplomados. As viúvas de Dutra, que também era diplomado. As viúvas de Juscelino Kubitschek, que também era diplomado. As viúvas de todos os outros presidentes que também eram diplomados. E, claro, tinham feito do Brasil o que fizeram. Então, naturalmente, é muito comum, né, você acusar o presidente Lula com argumentos de Platão. Né? Argumentos de Platão. Afinal de contas, Lula quem seria? O hábil manipulador das consciências. Lula quem seria? Seria o enganador que consegue, com linguagem popular, seduzir as massas. Lula, quem seria? Górgias e Protágoras. Aqueles que Platão mais odiava. Por quê? Porque conseguiam uma liderança sem o menor compromisso com a verdade. Eu te dou um exemplo disso. Vamos imaginar que você está diante de um auditório. Você sabe que aquele auditório pensa de um jeito, então você desenvolve um argumento para que todos aqueles que já concordam com aquilo caiam em aplauso. Troca o auditório agora pensa o contrário, e você então não hesitará em trocar completamente o discurso para conseguir o apoio daqueles que pensam o contrário do primeiro auditório. Esse é o sofista, esse é o Lula. Esse é aquele que, sem nenhum compromisso com a verdade, consegue liderança incontestável. Percebeu? A atualidade do pensamento de Platão é óbvia para nós. Ora, explicado o líder de Platão, seria interessante ainda, dentro do pensamento grego, mostrar a perspectiva de liderança em Aristóteles. E aqui, curiosamente, nós temos uma terceira perspectiva. Por que terceira? Porque a dos mitos era uma, Zeus, que distribui. A de Platão é outra, lidera quem é sábio e busca a verdade, e a perspectiva de Aristóteles é uma terceira. E qual é essa? Ora, Aristóteles estava convencido de que Zeus, de fato, tinha botado ordem na casa. Botando ordem na casa, o vento venta, a maré mareia e o sapo sapeia. E é porque o vento venta que a maré mareia, e é porque a maré mareia que o sapo sapeia. Está tudo encadeado. Se algum furar, fura o resto. Muito bem. Esse universo, que parece muito com uma máquina, tem o homem dentro dele. E qual é a graça do homem? O homem seria uma peça de uma máquina que é livre. Então, são duas as opções. Ou o homem descobre qual é o seu papel na máquina e desempenha o seu papel na máquina, ou o homem não descobre qual é o seu papel na máquina e fica solto dentro da máquina,
fazendo barulho, sofrendo e atrapalhando a máquina. E qual é o papel de cada homem na máquina? Isso tem a ver com a sua habilidade e o seu talento. A habilidade e o talento são o GPS para que o homem descubra qual é o seu papel na máquina. Então, se você tem cara de arruela, o mais provável é que o que se espera de você é que seja uma arruela. Se você tem cara de parafuso, o mais provável é que você tenha que parafusar. E se você tem cara de professor, o mais provável é que você tenha que ensinar. E assim por diante. Então, se você é um professor que não ensina, você é como o vento que se recusa a ventar. Muito bem. Esses homens livres não moram sozinhos. Eles moram em bandos. Eles moram em bandos. E eles moram em bandos que precisam se organizar. Eles moram em bandos que precisam de regras de relacionamento. Eles moram em bandos que precisam de alguém que coloque ordem na casa. Qual deve ser, então, a preocupação de todo líder? A preocupação de todo líder é liderar de tal maneira a permitir que cada um encontre o seu papel na máquina. A preocupação de todo líder deve ser tal que cada um encontre a razão pela qual existe, que é o seu papel na máquina. Então, a preocupação de todo líder é fabricar uma cidade, é liderar uma cidade que ofereça condições para que todos possam descobrir o quanto antes qual é o seu papel no universo. E se for numa empresa, a mesma coisa. O líder deve pensar no sentido de promover condições para que as pessoas descubram dentro daquele lugar qual é o seu papel. E o seu papel tem a ver com a sua aptidão, com o seu gosto, com o seu talento, com o seu desejo, com aquilo que faz sorrir, com aquilo que brilha os olhos. O líder é o líder da felicidade, né? Por quê? Porque quando você descobre o seu lugar na máquina, quando você descobre o seu papel na máquina, você vive bem. Você vive bem porque você está fazendo aquilo que é mais competente e você vive bem porque você colabora para que a máquina funcione adequadamente. Então, espero que você tenha entendido. O líder, para liderar e para liderar com eficiência, deve tirar o máximo de cada um dos seus liderados. E tirar o máximo de cada um dos seus liderados, curiosamente, não é escravizá-los e açoitá-los até a morte, mas é colocá-los no lugar onde eles rendam mais, e aí estará patrocinando a sua própria felicidade. Perceba, esse trabalho, meus amigos, é um trabalho estritamente qualitativo. Eu costumo frequentar as empresas. Vou pedir àquele jovem do final, se puder fechar a porta, eu te agradeço, né? Eu costumo frequentar as empresas e 10 sobre 10 empresas que eu frequento, eu chego para falar, antes de mim está falando um líder. O líder liga o PowerPoint e o que ele projeta na tela? Ele projeta números, quantidades, cifras, gráficos. Ele projeta resultados, enfim, ele quantifica a sua performance. Talvez porque os donos do capital esperem isso. Talvez porque todo mundo já espere isso. Mas o que eu nunca vi é um líder chegar e apresentar como resultado esse trabalho qualitativo de ter se preocupado em colocar cada um no seu lugar de maneira a melhorar a vida de cada um no seu lugar. A impressão que dá
é que se o funcionário rende o suficiente para alcançar as metas, o fato de ele estar fazendo aquilo que ele gosta ou não é uma variável sem nenhuma importância. O fato dele estar fazendo aquilo que ele considera ser o seu talento é uma variável sem nenhuma importância. Na verdade, essas veleidades de gosto e talento por parte de cada colaborador são vistas como uma frescura a ser tratada por RH, né? Por departamentos que são responsáveis por evacuar esse tipo de problema. Por quê? Porque o líder não tem cabeça, não tem espaço mental para se preocupar com alegria ou tristeza de funcionário. O que o líder precisa é de tabelas que garantam o quê? A remuneração adequada do trabalho de todos a partir de quantidades. Então, espero que você entenda, não é essa a lição de Aristóteles. Alguém poderia dizer, mas se eu for começar a me preocupar em ver a frescurinha de cada um, aonde quer ficar, com o que gosta de fazer e não sei o quê, eu não vou ter tempo para mais nada e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não é isso que Aristóteles ensina. Se você estiver fazendo o que você gosta, você vai render muito mais do que se você estiver simplesmente trabalhando pelo medo da demissão. Vou repetir, porque isso vale a pena repetir. Eu percebo que agora você já me olha com uma cara mais circunspecta, né? Mas vou repetir. Existe um afeto que contamina a todos do mundo do trabalho, que é o medo. Medo da demissão, medo da degola, medo de redução, medo de perder o dinheiro, medo de perder o espaço, medo. Então, é claro, aquele que age movido pelo medo, age, não há dúvida que age. Qual é a proposta de Aristóteles? Que a conduta será mais eficaz se ela não for movida pelo medo, mas ela for movida pela alegria. A alegria que sente aquele que percebe que faz aquilo que curte fazer, que é talentoso para fazer e assim por diante. Então, naturalmente, se eu fosse trabalhar numa pousada em Búzios, eu ia trabalhar, né? Eu ia fazer as camas, eu ia cuidar da portaria, eu ia cuidar ali da cozinha, eu ia trabalhar, eu ia render, mas não é a minha praia. Então eu dou aula, né? Então alguém poderia dizer, se você tivesse uma pousada em Búzios, você ganharia 20 vezes o seu salário como professor. Você tem razão. Você tem razão, até porque 20 vezes quase nada não precisa ser muito, né? Então, você tem razão, né? Mas o que seria melhor para a sociedade? Melhor para a sociedade seria eu dando aula e um cara que tem administração hoteleira nas veias administrando a pousada em Búzios. Aí, show de bola, ele não vai ganhar 20, ele vai ganhar 200 vezes o que eu ganho. E eu fico na minha, fazendo aquilo aonde eu rendo mais. Mas é pouco. Pois é, a lição de Aristóteles é essa. Isso de render mais ou menos do ponto de vista material não tem muita relevância se estamos fazendo aquilo que nos agrada fazer. Isso pode ser, nos dias de hoje, uma grande blasfêmia. Eu vou mais longe. Porque o ensinamento aqui é um ensinamento maravilhoso. Costumamos entender que a adequação do nosso trabalho tem a ver com a sua utilidade. Útil para. Útil é a camareira que faz 30 camas em 15 minutos. Útil é a empilhadeira que empilha em não sei quanto tempo.
então você percebe que aquilo que é útil para alguma coisa. Né? O colírio, olhe para mim, o colírio é útil para limpar os olhos. Então você percebe que a utilidade do colírio não está no colírio. A utilidade da empilhadeira não está na empilhadeira. A utilidade da arrumadeira não está na arrumadeira, mas está no número de camas que ela arruma. A utilidade de qualquer um está... A utilidade de quem cata, catadores de alimentos nas árvores, não é? Seja mecânico, seja manual, seja o que for. Então, a utilidade da máquina ou a utilidade do trabalhador está na rentabilidade de alimento catado por tempo gasto. Então, o útil é sempre em função de outra coisa. Ora, qual é a proposta de Aristóteles? Que o mais importante da vida é o que é inútil. Isso é para enlouquecer você. E por que é o que é inútil? Porque a alegria é inútil. Você está alegre para quê? Faça essa pergunta para alguém. A pessoa está sorrindo, você está sorrindo para quê? E a pessoa dirá, não entendi. E pergunte de novo, você está sorrindo para quê? Você quer dizer para quem? Não, para quem não. Eu quero dizer para quê? Qual a utilidade de sorrir? Você dirá, nenhuma. Ótimo. Qual a utilidade de gozar? Alguém dirá, procriar. Não, isso é... Não, eu não estou falando a fecundação, eu estou falando o gozo. O gozo. Manja, o gozo é o que você sente quando você goza. Qual a utilidade do gozo? Nenhuma. O gozo é inútil. Qual a utilidade do acalento de um abraço? Hein? Você abraça para quê? Você abraça para quê? E você percebe que tudo que tem de bom na vida é inútil. É inútil. E, portanto, a liderança de Aristóteles é para a inutilidade. E isso, é claro, é o contrário do que você sempre aprendeu. Porque, claro... Se não fosse para ensinar o contrário do que você sempre aprendeu, não teria valido a pena sair de onde você estava para ouvir a mesma coisa que você sempre ouviu. Vamos aumentar a utilidade, vamos aumentar a eficácia, vamos aumentar a coisa. Antes eu colhia 30 laranjas por segundo, agora eu colho 300 laranjas por segundo. Nossa, que beleza! Né? Assim, e o líder deve permitir que o outro sorria, antes de qualquer coisa. Agora, qual é a proposta? Se ele sorrir, ele colherá 300 laranjas e não 30. Mas aí é outra história. É outra história. Se estamos no lugar certo, fazendo aquilo que nos compete, sorrimos. E isso basta. Você entendeu? É o que importa. A alegria importa e ela é inútil. Inútil. E tudo que é útil não vale nada. A não ser que nos permita a alegria depois. O colírio limpa os olhos. Se tiver um cisco e ele tirar o cisco, ele vai aliviar e trazer alegria. Então, ótimo. Se a utilidade das coisas é para a alegria, perfeito. Se não for para a alegria, não sei. O líder, então, ele deve ter uma preocupação de inutilidade que vocês têm que levar para casa. Ouça-me. Você sabe que chefe de repartição, chefe de coisa, comandante, capataz, sei lá o demônio que chamam, né? Superintendente, supervisor, super o caralho, tem de monte, velho, tem de monte. E o que é que... Quase todos são iguais. Comigo aumentou a rentabilidade, comigo aumentou não sei o quê, comigo... Quase todos têm aquela empáfia endêmica, né? Aquele nariz empinado de quem apenas se acha superior aos demais. E simples assim. Por conta do quê? Por conta da utilidade. Eu sou mais útil do que você. Pois é. Saiba que a pessoa mais útil do que a outra é
necessariamente mais infeliz. Porque, claro, a felicidade é inútil. E aí, evidentemente, quando alguém te acusar de inútil, sorria. É o maior elogio que poderiam ter feito a você. Você é um inútil, graças a Deus. Ou melhor, graças a Aristóteles, né? Que me permitiu essa felicidade inútil. A felicidade de quem degusta um omelete, né? E para que o omelete? Sempre haverá um nutricionista. Quem é o nutricionista? Um nutricionista é alguém que não entendeu absolutamente nada sobre comida, né? E acha que eu como omelete por causa de proteína, né? Não, eu como omelete porque isso me alegra. E para quê? Para nada, né? O omelete é a felicidade. E a proteína? Foda-se, eu acho que eu como proteína, eu como o ovo e o sabor do ovo, né? Se fôssemos passar para o sexo, seria o máximo, né? Você vai fazendo sexo, você come joaquina. E joaquina é o quê? Aminoácido, proteína, não sei o quê. Carboidrato, né? Não pode comer que é carboidrato. Espero que você tenha percebido o quanto a inutilidade faz parte da nossa vida e o quanto é preciso ir na contramão de um discurso estabelecido como verdade indiscutível. O de que o indivíduo bom é o indivíduo útil. E a proposta é ao contrário. O indivíduo que vive bem é o indivíduo que aceita bem a sua inutilidade. E eu posso lhes garantir, quando eu dou aula, você poderia me perguntar, o senhor dá aula para quê? E eu poderia, dependendo da situação, dizer, eu dou aula para formar os meus alunos. Não é verdade. Felizmente não é verdade. Eu dou aula para me divertir. E para divertir os meus alunos. Se com essa diversão eles conseguem pensar melhor e entender melhor a vida, ótimo. Mas a minha aula se orgulha de ser completamente inútil. Tanto é assim que se você pegar o meu curso, se formar e for aplicar no mercado de trabalho, você não conseguirá aplicar uma vírgula do que eu falei. E eu me alegro disso. Não, para que serve o seu curso? Para nada. Como a felicidade. Não serve para nada. Tudo é para ela. Tá claro? Então, acho que você entendeu o papel do líder. Esse papel é um papel sofisticado. Esse papel é um papel legal. Eu poderia dar até um exemplo. Hoje eu trouxe aqui para Sorocaba 4 colegas do meu escritório. Considerando que o escritório tem 5 pessoas, está todo o escritório aqui. Então, você dirá, e quem está no escritório? Eu respondo, ninguém. E se tocar o telefone? Ninguém atenderá. Mas quem é o débil mental que trouxe todos para o mesmo lugar e não deixou ninguém lá? Eu. E por quê? Porque viemos no carro, aliás, um carro pequeno. Então eram 2 na frente e 3 atrás, completamente massacrados pela poltrona dos da frente. E nós viemos rindo de São Paulo até aqui. Rindo do quê? De nada. Nem lembro do quê. Viemos rindo das coisas que íamos encontrar. Por exemplo, Lica nos ligou, né? E nós cantamos parabéns para ela pelo telefone. Lica, parabéns. E a gente disse, olha, estamos na curva aí. Estávamos no quilômetro 40 da Castelo Branco. Estamos chegando, não se... Quá, 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 e viemos rindo. Professor, os caras estão querendo comprar a sua palestra, o escritório está perdendo dinheiro e todo mundo rindo dentro de uma pajeira enlatada. Que espécie de gestor o senhor é? À moda de Aristóteles. Depois a gente vende a palestra. Por enquanto a gente vai rir.
Por enquanto a gente vai desfrutar. Por enquanto a gente vai sorrir um pouco. Mas é horário de trabalho. Horário de trabalho é uma definição asquerosa de exploradores. Horário de trabalho, quem define é quem trabalha. Porra nenhuma, eu agora vou me divertir. É a manhã inteira, é a tarde inteira, é assim por diante. O líder de Aristóteles é um líder preocupado com o seu sorriso. Em algum momento tudo se compensará. E eu posso imaginar o quanto cada um de vocês está me olhando com um olhar ressabiadíssimo. Né? O senhor desculpar, mas eu não vou levar nada disso que o senhor está falando lá para o lugar onde eu trabalho. Faça como quiser. É seu direito continuar triste. É seu direito continuar escravizado pelos resultados. Isso é problema seu. Você está enrugando, né? Está enrugando. Quando você morrer, uma alça do caixão vai romper. E você vai cair no chão. Porque você não riu durante a vida. E quem não ri durante a vida, o caixão quebra na hora de carregar. É praga minha. Praga minha. Além de tudo, vai se esborrachar no chão. Não, meu amigo, o que a gente leva dessa vida são alguns instantes em que a gente se permitiu rir. O resto será tomado pelas piores criaturas. Pode acreditar. Esse dinheiro que você acumulou, que não deixou escapar, esse dinheiro, ele vai ser usado em puteiro, você vai ver. E não é você que vai ir lá no puteiro, pode acreditar. Portanto, se tiver a oportunidade, junte umas 4 ou 5 e faça você, no lugar de deixar para os outros. Ficou claro? Ensinamentos de Aristóteles. Maravilha. Ficou beleza, velho? Eu comprei uma Kombi essa semana. A Kombi é um utilitário por aí. O que o senhor vai fazer com a Kombi? Porra nenhuma! É um sonho de criar. O senhor tem alguma coisa para pôr na Kombi? Nada! O senhor tem muita gente para pôr na Kombi? Não tenho. O senhor... Nada, eu comprei porque eu quis comer. Eu gosto de ter uma... Eu tenho 500 Kombis em miniatura. Agora eu comprei uma grande. E eu vou pintar de vermelho cereja embaixo e creme em cima e vou pôr cortininha. Para quê? Para nada. Meta-se com a sua vida para nada. Felicidade é assim, para nada. Eu vou entrar na Kombi e ficar ali. Sou o dono da Kombi. Poxa vida, ficou claríssimo, não ficou? Aristóteles morreu e você encontrará 12 séculos de pensamento cristão, mais 15 séculos de pensamento cristão. E o que é que o pensamento cristão nos ensina? O pensamento cristão nos ensina que o líder deve ser como Cristo. É simples assim. Se você quiser, eu canto para você a musiquinha, né? É amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sorrir como Jesus sorriu, viveu como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Em outras palavras, o bom líder é o líder virtuoso à moda de Cristo. O bom líder é o líder bom. E o que é que Cristo preconizava? Amar ao próximo como a ti mesmo. O líder cristão é um líder amoroso. E o que isso significa? Nós trataremos do amor numa aula específica, mas isso significa, antes de mais nada, ter uma imensa preocupação com o outro. Ter uma imensa preocupação com a alegria do outro, ter uma imensa preocupação com o bem-estar do outro, ter uma imensa preocupação com a salvação do outro. E aí, é claro, o bom líder é aquele que facilitará a vida de todo mundo. Qual é a diferença? Qual é a diferença do pensamento de Aristóteles para o pensamento de Cristo? A diferença é óbvia. Para Aristóteles, o líder deve patrocinar a felicidade, porque patrocinando a felicidade, ele está contribuindo para o bom funcionamento do universo como uma máquina. Para Cristo, o líder deve patrocinar a felicidade do outro, porque patrocinando a felicidade do outro, ele está alegrando a Deus.
criador do outro e do próprio líder. Eu não sei se você percebeu. O que você pensa com muita razão? É que no frigir dos ovos dá na mesma. E você tem razão, dá na mesma. Só que por razões completamente diferentes. Aristóteles não pensava num Deus criador de tudo, mas ele pensava no universo e no homem feliz para contribuir com o universo. Espero que você tenha entendido isso, né? Quer dizer, se você sorri, é porque você é um vento que venta. Se você sorri, você é um sapo que sapeia. E por que você sorri? Para perceber que você está no lugar certo. O sorriso é o indicativo, né? Eu acho do caralho o que eu faço. Isso é a prova que eu sou o vento que venta, né? Eu sou o sapo que sapeia. Ora, então, e fazendo isso, estando no lugar certo, eu estou zelando pelo bom funcionamento do universo. Ora, Cristo não tem nenhuma preocupação com o universo. Cristo tem preocupação com Deus Pai. E Deus Pai nos fez a todos. E claro, quando você ajuda o outro a sofrer menos, isso agrada ao Deus Pai. E assim, estamos todos a caminho da salvação. A caminho da salvação é ao caminho da vida eterna, e a vida eterna será garantida toda vez que você fizer o que Cristo fez. Cristo é a referência. Agora, claro, qual é a especificidade de um líder? Qual é a especificidade de um líder cristão? A especificidade de um líder cristão é não só a de viver segundo o que Deus quer, mas a de orientar seus liderados para a vontade de Deus. Veja que aqui há uma diferença fundamental. Então, quem é o líder, né, no meio do pensamento cristão? É alguém escolhido por Deus para conduzir os demais à salvação, à vida eterna, através do amor, através de um comportamento semelhante ao que o próprio Cristo teve. Portanto, é claro, qual é a competência que deve ter um líder cristão? O de conhecer profundamente o comportamento de Cristo, porque, afinal de contas, este é a referência de imitação que nos levará à santidade, à vida eterna e assim por diante. Então, o bom líder é o líder que mais parecido com Cristo possível. Ora, meus amigos, eu espero que você tenha percebido, mas todos esses ensinamentos, desde a mitologia até Platão, Aristóteles e agora Cristo, todos eles estão presentes no nosso imaginário do bom líder, né? No final das contas, o bom líder é aquele que escuta o outro, o bom líder é aquele que se preocupa com o outro, o bom líder é aquele que se preocupa com o bom funcionamento do todo, o bom líder é aquele que é um cara inteligente e tem astúcia. Então, nós estamos compondo um mosaico que ajuda a explicar o que é que hoje nós entendemos como alguém, digamos, competente para liderar. Chegamos na modernidade. E nós vamos encontrar na modernidade um pensamento absolutamente necessário para tratar de liderança, que é o pensamento de Maquiavel. O que nos ensina Maquiavel? Eu espero que você entenda, nós estamos já em 1500. O Brasil estava sendo descoberto. Em 1500, o homem já tinha descoberto o quê? Que o universo não é cósmico, como queria Aristóteles. Em 1500, o homem estava começando a desconfiar que esse Deus cristão, ele admite muitas interpretações. Em 1500, o homem já estava se olhando e dizendo, pô, o bom líder é aquele que está ajustado ao cosmos ou o bom líder é aquele que está ajustado à vontade de Deus? Talvez nenhum nem outro. E o que é que Maquiavel vai nos ensinar? Maquiavel vai nos ensinar aquilo que também nós encontramos o tempo inteiro quando falamos de liderança. Ora, um líder é aquele que exerce um certo poder sobre seus liderados. E o que isso quer dizer?
O que significa A exerce poder sobre B? O que significa isso? Isso significa que dentro de certos limites, B não é soberano para decidir sobre a própria vida. A vida de B, ela está à mercê da vontade de A. É isso. Eu vou repetir para você degustar. Quando é que A exerce poder sobre B? É quando, dentro de certos limites, dentro de certo território, dentro de certas condições, B não é soberano para decidir sobre a própria vida. Mas a vida de B será decidida pela vontade de A. Vamos imaginar um exemplo. Vamos imaginar uma empresa e vamos imaginar que dentro dessa empresa as mulheres tenham que trabalhar de saia. Ora, quando uma mulher entra para trabalhar dentro da empresa, ela diz, eu não gosto de usar saia. E aí alguém dirá, pois é, mas aqui tem que usar saia. Então, essa pessoa que não usaria saia, usa saia, e o ato de usar saia não é decidido por ela, mas é decidido por alguém que exerce sobre ela algum poder. Muito bem. O líder exerce sobre o liderado algum poder. Significa o quê? Significa que a sua vontade prevalece, não só para decidir a sua própria vida, mas para decidir a vida do liderado, a vida do subalterno, a vida do outro. Muito bem. O que Maquiavel afirma? Maquiavel afirma que esta posição de líder é uma posição alegradora para muita gente. E você dirá, para todos? Não. Aí que está a graça. Veja o estudo de psicologia. Maquiavel acredita que muita gente não se sente bem na condição de ter que decidir sobre a vida dos outros. Maquiavel vai mais longe. Maquiavel afirma que tem gente que não se sente bem na condição de decidir a própria vida. Maquiavel, então, afirma que tem gente que se sente muito bem quando outros decidem a sua própria vida. É o que nós poderíamos chamar de servidão voluntária. Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho medo de decidir o que eu mesmo vou fazer. Então quebra um galho quando alguém decide por mim e manda eu fazer. Por quê? Porque aí eu não tive que decidir. Resumindo, tem gente que gosta, poderíamos usar uma nomenclatura que a gente já conhece, tem gente que se alegra em decidir a própria vida e a vida dos outros, e tem gente que se alegra em ter a própria vida decidida pelo outro. Ora, é a fome com a vontade de comer? É você ter aquele que adora mandar e você ter aquele que detesta mandar, até mesmo em si. Então, é claro, dirá Maquiavel, existe uma legião de pessoas que está esperando que alguém decida sobre os seus caminhos. E existe, claro,
um monte de gente também querendo decidir sobre os caminhos de todo mundo. Muito bem? Nesse sentido, o líder é aquele que tem como característica pessoal gostar de exercer o poder. Quer dizer, gostar de ter a sua vontade como determinante da vida do outro. E é claro, não é todo mundo que é assim. Portanto, existe aí um traço psicológico interessantíssimo a ser explorado. Haverá quem seja obrigado a mandar sem gostar de fazer isso. Exemplo, eu. Várias vezes na universidade me colocaram na condição de coordenador. Aquele que coordena, aquele que manda, aquele que é líder. Mas eu odeio mandar. Odeio. Então, o que acontece? Eu acabo, de certa maneira, delegando todo o meu poder aos meus comandados. Facilita, porque são professores e que têm algum juízo, e, portanto, acabo fazendo uma gestão ultra participativa, aonde eu não tenho que decidir pessoalmente nada. Ora, dirá Maquiavel, eu sou um líder de meia pataca, um líder de meia tigela. O líder é aquele que tem que gostar de mandar. Eu não sei se você percebe, mas o que diz Maquiavel é um pouco o contrário do começo da aula. Certo? Então, só para te deixar claro que eu não tenho verdades para você. O que eu tenho para você são pensamentos diferentes sobre a mesma coisa. O líder é aquele que tem que desfrutar de exercer o poder. Tudo bem? E um líder que gosta de exercer o poder deve exercer o poder para quê? Aqui vem o pulo do gato. Em outras palavras, alguém que gosta de mandar, alguém que gosta de exercer o poder, deve exercer o poder com que objetivo? E a resposta de Maquiavel é muito surpreendente, mas é muito concreta. O objetivo de um líder ao exercer o poder é obter mais poder. Eu vou repetir para você degustar. O que é que um líder busca quando lidera? Um líder busca, quando lidera, continuar líder. Um líder, ou seja, alguém que exerce o poder, que é do ramo, que quer continuar exercendo o poder, tudo fará para continuar exercendo o poder. E, portanto, para conservar ou aumentar o poder que tem. Quando é que o líder age bem? Quando conserva o poder que tem. Quando é que o líder age mal? Quando perde o poder que tem. E você dirá, como isso acontece? E Maquiavel dirá, a melhor maneira de conservar o poder que o líder tem é através do aplauso do liderado. Veja o que eu estou falando. Maquiavel costuma ser taxado de o filósofo da força. Não é verdade. Veja o que eu estou explicando. A melhor maneira de conservar o poder do líder é através do aplauso do liderado. É o que hoje nós chamamos de legitimidade. Nada melhor do que ser aplaudido. Por quê? Porque quando você é aplaudido, você gasta menos para manter o poder. Você gasta menos recursos, você gasta menos energia, você gasta menos força. Nada melhor do que ser aplaudido. Ou seja,
nada melhor do que exercer o poder com o reconhecimento e a aceitação do liderado. Nada melhor. Agora, se não for possível, é preciso conservar a liderança a qualquer preço. Então, aí sim é preciso usar a força. E a força, claro, ela significa ou substituir o liderado insatisfeito, ou eliminá-lo, o que implica também em substituição. Ora, meus amigos, nesse momento, a gente já compõe um mosaico super interessante. Qual é a diferença do pensamento de Maquiavel para os outros? É que tanto a mitologia, quanto Platão, quanto Aristóteles, quanto Cristo, tinham como critério da boa liderança a sociedade, o universo, o outro. Maquiavel, pela primeira vez na história do pensamento, ele desloca o critério para o líder. O líder bom é aquele líder que se dá bem. Maquiavel é o primeiro a julgar a liderança não pelo que acontece, mas pelo poder que se conserva ou não por parte do líder. Aí você poderia perguntar, mas e ele não fala nada do bem-estar do liderado, do bem-estar da sociedade, do bem-estar do mundo? Fala. O líder deve se preocupar com isso? Deve. Mas por que é que o líder deve se preocupar com isso? Quando isso for condição para ele continuar liderando. Então, se eu, para continuar sendo líder, preciso que você goste de mim, farei de tudo para você gostar de mim. Mas eu não vou fazer de tudo para você gostar de mim por você, Cristo. Eu vou fazer de tudo para você gostar de mim por mim, Maquiavel. Entendeu? Eu vou repetir para você degustar. O que dirá Cristo? O bom líder é aquele que zela pelo bem-estar de todos, porque por alguma razão ele ama a todos, e o critério é o bem-estar de todos e pronto. O que dirá Maquiavel? Não. O líder, ele tem que se dar bem. Aí ele vai promover o bem-estar de todos, mas não é por causa do bem-estar de todos. É para que ele possa continuar exercendo o poder dentro das melhores condições possíveis. E nesse momento, você poderia interromper e perguntar: quem tem razão? Será que a gente não pode fazer esse exercício? Será que a gente não pode eventualmente concluir que os dois podem ter razão? Afinal de contas, se você for a Brasília, você dá razão a Maquiavel em 5 minutos. Não é? O que um deputado quer? Diga, você que conhece mais deputados do que eu. O que um deputado quer? Ele está em Brasília, ele está no meio do mandato, o que o deputado quer? É gozado como você não responde. O que um deputado quer? Ele quer se reeleger. Vitória de Maquiavel. Que Maquiavel dirá: viu? Eu tenho razão. Um deputado quer se reeleger. Ah, mas ele te tratou bem, ele te recebeu. Claro, você vai apoiar a campanha dele, ele vai te tratar bem. Mas ele não te trata bem por sua causa. Ele te trata bem porque você é instrumento que garantirá o seu poder. Então, Maquiavel tem razão o tempo todo.
Maquiavel tem razão. Nossa, você conversa com quem lidera, conversa com quem manda, conversa com quem... A última coisa que alguém que manda pensa é em perder o poder que tem. Eles deprimem, eles definham, eles morrem, eles adoecem. Porém, na hora que você vai conversar com essas mesmas pessoas e você convive melhor com cada uma delas, você vai perceber que por detrás do jogo, por detrás da busca pelo poder, por detrás dos interesses, cada um ali tem uma certa ideia de como gostaria que o mundo fosse, de como gostaria que o Brasil fosse. Por mais escroto que seja o deputado, você pode apostar que por detrás de todas aquelas artimanhas existe uma certa sensação de que uma sociedade com melhor distribuição de renda é melhor do que uma sociedade com 2 ou 3 ricos e o resto passando fome. Existe uma certa sensação de que as grandes cidades sem nenhuma segurança não é legal. Seria melhor se houvesse mais segurança. Seria melhor se houvesse mais escolas adequadas. Seria melhor se houvesse mais. Então, quer dizer, eu me atrevo a dizer que dentro de cada um de nós coabitam Maquiavel e Cristo. Porque cada um de nós pensa, claro, na própria carreira, no próprio ganho, na própria vitória, no próprio interesse. Mas, felizmente, não somos só isso. Cada um de nós está disposto a estender a mão, cada um de nós está disposto a abrir mão de um ganho para ajudar alguém, cada um de nós está disposto a socorrer alguém em dificuldade, cada um de nós está disposto a... Então você percebe que na complexidade que nos constitui, tem lugar para o mais monstruoso egoísmo e tem lugar também para o mais generoso altruísmo. Cada um de nós é líder à moda de Maquiavel quase o tempo inteiro. Mas cada um de nós sabe muito bem que a sua decisão afeta a vida de pessoas humildes. E quando alguma decisão melhora a vida de pessoas humildes, você não contém uma certa satisfação. E não é pelo poder que você acumula. É porque conseguiu fazer com que a vida de alguém seja um pouco melhor. Você é Cristo e Maquiavel ao mesmo tempo. Os dois têm razão. É bem melhor assim. Não é muito comum esse tipo de conclusão. É muito mais fácil chegar aqui para você e dizer: somos asquerosos e interesseiros à moda de Maquiavel. Ou então, somos generosos e dadivosos à moda de Cristo. Mas não é a verdade. Ou melhor, os dois são a verdade. É que essas coisas coabitam em nós. Ninguém vai abrir mão das próprias ambições. Mas ninguém vive só das próprias ambições. Muito bem. Essa lição de Maquiavel, ela nos remete a um salto para a atualidade. E na atualidade, eu gostaria de trazer de novo para nós o pensamento do fulano que orientou o meu doutorado, um cidadão chamado Pierre Bourdieu, e que vai falar sobre liderança
E qual é a preocupação de Bourdieu? A preocupação de Bourdieu é mostrar aquilo que os outros não mostraram. É mostrar que um líder no mundo contemporâneo, ele deverá ter este ou aquele atributo dependendo do lugar que ele frequenta, dependendo do jogo que ele joga, dependendo da atividade que é a sua. Bourdieu vai mostrar que o líder é sempre um indivíduo dotado de um certo capital, mas esse capital quase nunca é dinheiro. Esse capital é um capital social de reconhecimento. Portanto, a liderança, ela nunca tem por fundamento atributos objetivos do líder, mas tem por fundamento o reconhecimento dos outros em relação a ele. Portanto, a liderança é uma forma de relação entre as pessoas e não um patrimônio solitário. A liderança é uma forma de se relacionar muito particular e que vai variar muito dependendo do espaço social que você frequentar. Por quê? Porque a sociedade é entrecortada por campos e cada campo contém uma espécie de jogo muito próprio. E o líder que lidera aqui jamais lideraria acolá. Tomemos como exemplo um campo muito visível, que é o campo jornalístico. Quando eu falo em campo jornalístico, eu estou falando num monte de gente que vive do jornalismo. Eu estou falando num monte de gente que disputa troféus jornalísticos, como ser, por exemplo, editor-chefe da Folha ou do Jornal Nacional, um troféu. Quando eu falo em campo jornalístico, eu falo num monte de gente que tem um capital jornalístico, uns muito mais do que os outros. Quando eu falo em campo jornalístico, eu falo em dominantes como Hélio Gaspari, Jânio de Freitas, Clóvis Rossi. E eu falo em dominados, como tantos outros que a gente nem lembra o nome. Quando eu falo em campo jornalístico, eu falo num conjunto de regras de funcionamento que só interessam a quem joga esse jogo. Quando eu falo em campo jornalístico, eu falo numa maneira de ser, numa maneira de se vestir, numa maneira de falar, numa maneira de ver o mundo, numa maneira de atribuir valor às coisas, numa maneira de atribuir valor às pessoas. Eu falei em campo jornalístico, mas eu poderia falar em campo acadêmico, campo universitário. No campo universitário é a mesma coisa. Lá você tem um monte de gente que vive da universidade, da ciência, do ensino. No campo universitário, você tem gente como a Marilena Chaui, verdadeiras grifes, detentoras de um altíssimo capital universitário. E você tem milhares de professores anônimos que de vez em quando têm o direito de aplaudir Marilena Chaui num evento. O campo universitário também tem seus troféus, como ser professor da universidade pública, representar uma área de conhecimento junto ao ministério e assim por diante. Eu espero que você tenha percebido que quando Marilena Chaui toma a palavra para falar para milhares de professores de filosofia do ensino médio, ela não precisa gritar, eu sou foda! Eu sou muito melhor do que vocês. Eu sou do caralho e vocês são um bando de Zé Ruela. De jeito nenhum. Porque o bando de Zé Ruela já se antecipa e já diz isso antes dela.
ela já é aplaudida antes de começar a falar, porque ela é detentora de um capital reconhecido por todos. Mas se Marilena Chaui for ser repórter na Folha, provavelmente ela não vai nem ser aceita. Se o Hélio Gaspari for dar aula na faculdade, provavelmente não vão deixá-lo passar na porta. E aí você percebe que o líder que é líder aqui não é líder lá. E se você quiser mudar de jogo, vai pagar caro a mudança. Por quê? Porque cada jogo tem uma história. Cada jogo tem um processo de acumulação de capital. E para você converter capital de um campo em outro campo, custa caro. A taxa de conversão é cara. Em 86, Antônio Hermílio, ultra dominante do campo das empresas, quis ser governador de São Paulo. Fez a mais cara campanha da história da nossa província e perdeu para o Quércia. Quércia, candidato que na época já gozava de um enorme telhado de vidro. Por quê? Porque não é simples assim. Porque cada jogo tem uma lógica. E a liderança incontestável num lugar não quer dizer liderança incontestável em outro lugar. Por quê? Porque as características de um líder aqui não valem nada lá. E as características do líder lá não valem nada aqui. E eu poderia citar o campo publicitário. Desde que eu estudo, os dominantes do campo publicitário são Washington Oliveto, Nizam Guanais, o DPZ lá do Ailib, etc, etc. São os mesmos, concentram quase todo o capital de prestígio publicitário. Há 30 anos só se fala neles. Enquanto as faculdades soltam centenas de milhares de alunos que viram publicitários e vão ocupar a rebarba do campo, a periferia do campo. E por acaso do Ailib, ou Nizam, ou Washington, precisam chegar e dizer, eu sou o fodão do pedaço? Não, jamais eles diriam isso. Por quê? Porque não precisa. Os outros já aplaudem, já reconhecem. Liderança é reconhecimento. E é exatamente aqui que eu gostaria de explicar a ideia de legitimidade, legitimidade do porta-voz, aceitação. Lembro-me de quando eu estudava, ou melhor, comecei a trabalhar como professor em Mogi. Eu vi um cartaz falando de um primeiro congresso de professores de jornalismo em Salvador, na Universidade Federal da Bahia. Eu fui até o meu chefe e perguntei se a faculdade não me mandaria até Salvador. Ele disse não. Perguntei se poderia abonar as faltas. Ele falou não. Eu fui assim mesmo, de ônibus. Quando eu cheguei, eu me dirigi ao núcleo Ética no Ensino do Jornalismo. E tinha ali umas 1000 pessoas para assistir à palestra inaugural, que seria dada por um tal Bernardo Kucinski. Ele deu uma excelente palestra. Ele era professor de ética no jornalismo da USP. Quando ele terminou a palestra, perguntou se havia perguntas, eu logo levantei a mão. Aí ele falou, nome e instituição. Nossa, é duro. O nome nunca ninguém ouviu. A instituição já ouviu.
mas não pega bem. Então você reúne dois elementos difíceis de carregar nos ombros. Aí eu queria fazer uma sugestão, que é o fim da disciplina da ética no curso de jornalismo. E aí me cortaram o microfone. O fato de cortar o microfone significa você estar desautorizado a fazer essa proposta. Ninguém sabe quem você é. Essa proposta é alucinada. Nem deixaram eu continuar. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha autorização para dizer aquilo. Eu não era ninguém. Capital, zero. Liderança, zero. Capital de dinheiro? Também, mas não é esse o capital que importava, porque na academia todos têm dinheiro, zero. É capital de reconhecimento acadêmico, zero. Bem, eu vim comendo, e 14 anos depois eu recebi uma carta, 14º Congresso de Professores de Jornalismo. E agora era uma carta, me convidando para dar a palestra inaugural do grupo de ética. Nesse momento eu estava dando aula no lugar do Bernardo Kuczynski, na USP, para ética no jornalismo. O Bernardo tinha ido trabalhar no governo federal com o Lula e eu fiquei no lugar dele. Você percebeu que eu mudei de lugar. Eu mudei de lugar na universidade e eu mudei de lugar no auditório. Agora eu estava na mesa. E aí, então, eu não falei nem boa tarde. Eu disse assim, há 14 anos eu estava falando que eu era contra a disciplina de ética no jornalismo. E aí cortaram o microfone. Então eu vou continuar daí. Agora o Conselho Federal de Educação me escutou, ouviu a proposta até o final. O que eu queria dizer é que é um absurdo a ética ser uma disciplina. Por quê? Porque a ética é tão importante que merece ser um departamento, um eixo transdisciplinar. Então, o professor de radiojornalismo fala de ética, o professor de telejornalismo fala de ética, o professor de revista fala de ética, o professor de jornalismo impresso fala de ética. Então, não é para eliminar a disciplina e de eliminar a ética. Pelo contrário, é colocá-la numa posição central dentro do curso para além de uma disciplina só. E agora, a minha proposta ouvida, foi levada, foi encaminhada, e hoje ela é triunfante dentro nos cursos de jornalismo. Você perguntará o que caralhos mudou de 14 anos em 14 anos. O que mudou é que eu acumulei capital acadêmico de tal maneira a estar autorizado a falar. Curiosamente, a proposta é a mesma. O que mudou é quem fala. O que mudou é a condição do porta-voz. O que mudou é o lugar da onde o porta-voz fala. E aí, é claro, aquela proposta que antes era inaceitável torna-se brilhante. A mesma. A mesma. Eu espero que você tenha percebido, então, que o valor de um discurso não depende exatamente do que é dito, mas depende de quem diz. E depende de quem diz quer dizer, depende da legitimidade de quem diz. Se a sociedade autoriza você a falar, você falará e será ouvido. Se a sociedade não te autoriza a falar, você pode até falar, mas não será ouvido, não será considerado. Ora, as condições para ser líder no mundo da universidade nada tem a ver com as condições para ser líder no mundo do futebol. Nada tem a ver com as condições para ser líder no mundo da medicina. E nada tem a ver com as condições para ser líder no mundo do showbiz, do dinheiro, dos negócios e assim por diante. Então, o que é que você aprende com Bourdieu?
o que você aprende com Bourdieu é que o pertencimento a um campo, o fato de você jogar um jogo, como por exemplo o jogo da agricultura, permite a você identificar com clareza quem é que é o fodão naquele lugar, quem é que quando fala é ouvido, e aquele que precisa ainda comer muito feijão para ter direito de abrir a boca. O que é curioso é que, mais ou menos como acontece com o dinheiro via o metal, o campo é um espaço de concentração de capital. O que isso quer dizer? Que para cada Washington Oliveto, você tem milhares de publicitários que não estão autorizados a abrir a boca. Para cada Antônio Hermírio, você tem milhares de empresários que não estão autorizados a abrir a boca. Para cada Marilena Chauí, você tem milhares de professores que não estão autorizados a abrir a boca. E podem até abrir a boca, mas não serão ouvidos. Ora, meus amigos, quando você assiste às manifestações de rua, quando você olha para a rua e vê o que está acontecendo, o que é que você identifica? Você identifica uma reunião de excluídos, que muitas vezes podem até ser da classe média e ter algum dinheiro, mas que no lugar onde estão não conseguem ser ouvidos. Então a rua é o espaço. No caos da rua, encontramos o único lugar onde talvez possamos ser ouvidos. E aí, você assiste àquele desfile de bandeiras, de propostas, cada uma proveniente de um campo diferente do outro. É o momento em que os excluídos se unem. É o momento em que os dominados cerram fileiras. É o momento que todos aqueles que não suportam a longa trajetória para se tornar dominantes vão às ruas. Ou então, aqueles que vislumbram que para chegar a ser um Joaquim Barbosa vai ser foda. Então é melhor começar a reclamar já. E aí você percebe o quanto é importante que cada espaço social tenha a capacidade de arejamento, no sentido de que novas lideranças possam surgir. Porque se um espaço social se torna um bloco compacto sem mudança, ele está fomentando a revolução. Quando é que você vai jogar o jogo pacificamente? Você vai jogar o jogo pacificamente quando você acreditar que se você pastar um pouco, você pode chegar lá. Mas se em algum momento passar pela sua cabeça que pastando o que for, é quase impossível chegar lá, ou você cai fora sozinho, na tristeza, ou você se une com outros desiludidos. É fundamental que a sociedade tenha arejamento para permitir uma saída, para permitir que as pessoas vislumbrem acesso, permitir que as pessoas entendam o que elas precisam fazer para sair da condição de dominado e chegar à condição de líder. Quanto mais claro tiver para todo mundo o que é preciso fazer para chegar a líder, menos a chance de uma vida tumultuada e revolucionária. Portanto, cabe a todo bom líder antecipar as condições da sua herança. Cabe a todo bom líder
antecipar as condições da sua própria substituição. Cabe a todo bom líder deixar claro a todos os candidatos pretendentes a ocupar o seu posto quais são os caminhos, quais são as regras, quais são as condições para que possam sair de onde estão e chegarem aonde todos pretendem chegar. Era o que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.